Aí galera, vamos para mais um vídeo da série Isso Cai no Concurso. Dessa vez a gente vai falar a 14ª dica, tá? Essa foi uma questão que caiu, a questão 23 que caiu na prova, eu acho que na prova de residência de 2019-2020 da Unifesp. E aí é o tipo de questão assim, que né, a gente estuda e sempre vai cair alguma coisa da qual a gente não está preparado, né? Eu considero essa questão um tipo de questão difícil, né, por ser muito específica e, e gerar uma complicação maior de resolução, porque ele aumenta demais, estende demais o conteúdo dentro, por exemplo, da fisiologia cardiovascular, tá? Mas o que ele está pedindo nessa questão 23? Ele está dizendo que o balão intra-aórtico ele é um dispositivo de assistência mecânica indicado em várias situações de instabilidade hemodinâmica, né? De instabilidade hemodinâmica. Então, se a gente sabe mais ou menos os conceitos que ele vai tratar aqui, de pós-carga, perfusão coronariana, pressão transmural e débito cardíaco, não entendendo como funciona o balão intra-aórtico, dá para a gente chegar ao gabarito correto, observando esse instabilidade hemodinâmica, tá? Esse balão intraórtico, ele é um balão que ele por meio de um catéter na veia femoral, ele é introduzido na parte descendente da aorta, tá? Ele é introduzido na parte descendente da aorta por meio do catéter femoral. E aí ele pergunta quais são os efeitos desse catéter. Tá? Vamos analisar letra por letra. Primeiro, aumentar a pós-carga. Né? Aumentar a pós-carga. O que é essa pós-carga? A pós-carga é a dificuldade que os ventrículos têm, né, entre direito e esquerdo, encontra durante a sístole. Seria uma resistência, né, à saída do sangue, do volume sistólico, né? E o que está mais relacionado ao aumento nessa pós-carga é a resistência vascular, tá? Então, quando a gente olha aqui que ele está meio que fazendo uma obstrução das vias aéreas, a gente pensa no aumento da pós-carga, né? Só que isso não pode ser um efeito, o aumento da pós-carga não pode ser um efeito que vai gerar uma estabilidade hemodinâmica. Pelo contrário, né? Se eu faço qualquer dispositivo, qualquer alternativa que eu utilize e que altere a pós-carga, aumente a pós-carga, aumente a resistência ao fluxo, isso vai me gerar mais instabilidade hemodinâmica ainda. Então não pode ser, né? Eu não posso utilizar um dispositivo que vai me gerar mais instabilidade ainda. É o que fala do pós-carga. Do ventrículo direito também a letra B, né? Então, pós-carga não é. Por quê? Pós-carga, o aumento da pós-carga vai me gerar, com certeza, uma estabilidade maior, uma estabilidade hemodinâmica maior. Então, não faz muito sentido eu usar um dispositivo, tá? Aí, por isso que eu digo, mesmo que eu não conheça esse dispositivo, não faz muito sentido eu usar esse dispositivo para aumentar a pós-carga, tá? O outro, vamos pular a C, que já é o gabarito da questão, para a gente tentar responder essa questão sem saber qual que é o efeito desse balão intraórtico, né? Diminuição do débito, aumento da pressão transmural. O que é a pressão transmural do ventrículo esquerdo? Essa pressão transmural, ela é uma pressão, ela mede a diferença entre as pressões internas e externas, no caso aí do ventrículo esquerdo, né? Que é o que ele está falando, aumento da pressão transmural no ventrículo esquerdo. Mas olha bem, quando eu tenho uma diminuição nessa pressão transmural, vamos colocar uma diminuição, tá?
O que acontece? Quando eu tenho uma diferença entre o lado interno e o lado externo menor, eu vou ter um aumento do débito cardíaco. E esse aumento do débito cardíaco melhora, obviamente, né, que é frequência cardíaca vezes volume sistólico, ele vai aumentar consideravelmente a função de ejeção, né, do coração. Então, o que esse balão intra-aórtico teria que fazer, ele era diminuir a pressão transmural e não aumentar. Então, aqui o errado está aqui, aumentar. Ele não aumenta a pressão transmural, tá? Então, mesmo não sabendo, até aqui a gente não sabe qual que é a função desse dispositivo, tá certo? Continuando, na letra D, ele fala de aumento da diminuição do débito cardíaco. Lembra, o débito cardíaco a gente falou ali, né? Frequência cardíaca vezes volume sistólico. Então, se eu estou numa situação de instabilidade hemodinâmica, se eu diminuo ainda mais o meu débito cardíaco, né, a minha frequência cardíaca e o meu volume sistólico, eu vou comprometer ainda mais, né, esse paciente. Então não faz sentido eu usar um dispositivo que vai diminuir o débito cardíaco, tá? Então não faz sentido eu utilizar nenhum dispositivo que aumente a pós-carga, que aumente a pressão transmural ou que diminua o débito cardíaco. Então, por eliminação, sem saber o que é esse balão intra-aórtico, a resposta certa é a letra C, aumentar a perfusão coronariana. Por que ele aumenta a perfusão coronariana? Vamos voltar naquela figura lá no primeiro slide. Ó, ele está aqui, ó, né? E aí ele faz meio que obstrução aqui nessa aorta descendente, né? Só que a grande função dele aqui é que esse balão intra-aórtico ele vai aumentar o fluxo coronariano. Por quê? Porque esse fluxo coronariano, ele ocorre na diástole. Tá? E na hora que o coração relaxa, é que as artérias coronárias elas enchem de sangue, né? Então a nutrição do miocárdio por meio das artérias coronarianas se faz na diástole, no relaxamento do coração, tá? Quando eu coloco esse balão intra-aórtico, ele vai aumentar esse fluxo coronariano, por quê? Porque ele vai ser insuflado durante a diástole. Então, aumentando ainda mais o tempo, né, insuflado, menos sangue vai sair pela aorta descendente, impedindo essa saída desse sangue pela aorta descendente, aumentando mais ainda o fluxo coronariano, a perfusão coronariana com o uso desse balão. Então, aí faz sentido, né, eu utilizar um dispositivo que aumente a perfusão coronariana. Então, assim, eu não conheço o balão intra-aórtico. Eu não sei qual é a função, nunca vi. Mas não vamos nos desesperar. Vamos tentar, pela instabilidade hemodinâmica, tentar a fisiologia, tentar entender uma coisa. Se eu tenho uma instabilidade hemodinâmica, aumentar a pós-carga não faz sentido. Se fosse aumentar a pré-carga, tudo bem. Faria sentido, mas aumentar a pós-carga não, mais instabilidade eu vou gerar. Aumentar a pressão transmural do ventrículo esquerdo, né, a pressão entre o meio interno e o meio externo, aumentar, por que aumentaria? Não faz sentido, porque geraria mais instabilidade hemodinâmica ainda, né, um esforço maior do coração, então não faz sentido. Uma diminuição no débito cardíaco também não faz sentido, tá? Então, é uma questão difícil, porque vem um assunto muito específico, né, mas mesmo você não sabendo como funciona esse dispositivo, pela fisiologia cardiovascular, dá para você eliminar, por eliminação, responder que a questão certa é a letra C, aumentar a perfusão coronariana. Beleza? Então é isso que a gente tinha para falar nessa 14ª dica, espero que vocês tenham gostado. Gostou, dá um joinha, compartilha, se você não é membro do canal, se inscreva, seja membro do canal e ajude aí com um risório valor mensal aí a que esses vídeos continuem aparecendo nas terças e sextas, né?
de maneira gratuita, que ajude você a fazer parte, a estudar, a ser um concursado público, né? Se você quiser aprofundar um pouquinho mais do que só esses vídeos, a gente tem um curso preparatório online para concursos em fisioterapia. Na descrição do vídeo tem um cadastro, onde você vai receber maiores informações pelo e-mail, ou lá nas nossas redes sociais, no @paulobrito.fisio, Brito com 2 T's. Lá tem um Instagram, tem um link lá que você vai clicar, aí tem uma maneira direta que você consegue falar comigo pelo WhatsApp, e aí a gente conversa, até melhor que eu mando alguns vídeos para explicar como que funciona esse curso preparatório online. E também tem esse cadastro que você vai receber as informações pelo e-mail. Espero que vocês tenham gostado. Então, galera, até o próximo vídeo.